Boa noite. É muito bom nós podermos nos reunir para mais uma vez refletir a respeito de mais um ensinamento de nosso Mestre Jesus. Vocês acham que precisa do microfone? Então, na noite de hoje, é uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, o verdadeiro suplício, a verdadeira dor, o verdadeiro suplício. Esta descrição que vem do espírito Fénelon é uma psicografia que foi passada em Lyon em 1860 e está lá transcrito no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem-se as bem-aventurados os aflitos. Então vamos começar a refletir a respeito do que seriam esses tormentos, pensando primeiro a respeito das bem-aventuranças. Jesus, nosso bom e amado Mestre, fazendo os seus sermões, que na realidade eram reuniões onde ele explicava, orientava as pessoas sobre a conduta que deveriam ter, sobre as mudanças necessárias na convivência das pessoas, na maneira de agir, de tratar, para que pudessem sim encontrar o reino de Deus. Então, as bem-aventuranças, está transcrito lá no Evangelho de Mateus, para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito desse sermão inteiro. Mas aonde nós temos bem-aventurados os aflitos. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações e passamos sempre por inúmeras aflições. Quem é que, mesmo tendo uma vida razoavelmente equilibrada, não passa por dificuldades? Qual é o dia que nós passamos assim tranquilamente? Hoje está tudo muito bem, está tudo tranquilo. Sempre alguma coisinha surge, e quando não surgem as grandes provas e eventualmente as expiações, se estamos num mundo de provas e expiações, precisamos provar aquilo que aprendemos. Se a gente for analisar como ocorre quando estamos na escola, estudamos determinada lição e de repente temos que passar por uma prova. É isso que ocorre com a gente na maioria das vezes. Temos que provar aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, para que possamos evoluir, crescer e nos desenvolver. Mas diante das grandes dificuldades, daquilo que a gente não aprende, passamos aí pelas expiações. Quando nos equivocamos de forma reiterada, temos que aprender de alguma forma. Então isso não é um castigo, mas sim uma maneira que o Pai Celestial tem de nos orientar para que consigamos evoluir, para que consigamos buscar o objetivo maior de nos tornarmos espíritos puros. Mas essas bem-aventuranças, conforme o Mestre nos dizia, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que passam por injustiças. Nossa, será que a nossa vida material a gente busca ter paz, viver em equilíbrio, viver muito bem? Mas se passamos por aflições e aí sim é que seremos bem-aventurados, como é que é isso? É uma diferença muito grande de padrão daquilo que nós buscamos na vida material para aquilo que é o nosso objetivo como espíritos imortais. Mas então nós não podemos viver bem? Sim, devemos buscar viver bem, mas de que maneira, não é? Como é que a gente vai passar por aquelas aflições inevitáveis? É isso que o Mestre Jesus nos orienta no Sermão da Montanha. São as aflições que nós não temos como fugir. E são aquelas situações necessárias para a nossa evolução, para o nosso progresso. E é aí que ele nos diz, o Mestre nos diz, vem até mim. Ou seja, vamos buscar em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Vamos buscar cada vez mais entender como nos mostrou vivendo aqui entre nós o Mestre Jesus. Essas aflições são aquelas que o Mestre Jesus nos fala no Sermão da Montanha. Mas, olha lá, aquela lágrima, né, que a gente tem a lágrima sincera diante da dificuldade, aquilo que a gente não está conseguindo vencer sozinho, que a gente não está conseguindo superar sozinho, mas que buscamos em Jesus o entendimento, a nossa reforma íntima, a nossa transformação, buscando a misericórdia e o perdão.
essa lágrima assim vai regar as terras do coração, e é aí que nós vamos conseguir o amadurecimento necessário. Nós temos que encontrar as transformações necessárias em nós mesmos, mas temos para isso o amparo da espiritualidade maior, temos o Mestre Jesus nos mostrando o caminho. Esses sim são as aflições das quais nós não temos como fugir, mas temos sim como vencê-las, temos sim como transformá-las em uma forma de crescimento e de evolução. Mas temos também aquelas aflições maiores, né, que são as expiações, e a gente tem a mostra desse homem, o Nick Vujicic, que é um palestrante evangélico. Ele vai levando mensagens motivacionais para as pessoas e diz que as pessoas têm que olhar para ele como alguém que está vencendo a expiação pela qual ele está passando. Ele não é espírita, mas a mensagem dele é muito especial. E ele fala, olha, não é porque eu estou conseguindo vencer, que para vocês a sua prova vai ser mais fácil do que a minha. Porque existem muitas provas morais que ninguém está vendo. A dele, a gente observa. Ele nasceu com os membros atrofiados. Ah, mas ele consegue fazer tudo? Ele não vencedor, mas ele está batalhando para isso, para vencer essas aflições pelas quais ele está passando. Mas muitos de nós passamos por aflições talvez até maiores, mas que ninguém vê, porque elas estão em nossa essência, nós estamos tendo que buscar muitas vezes vencer imperfeições muito grandes, que estão caminhando com a gente por inúmeras reencarnações. E isso às vezes as outras pessoas não estão enxergando. O que é que a gente tem que fazer para vencer? E aí nós temos então que bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé e de vencer aquilo que lhe foi proposto nessa existência. E confia na vontade do Pai. Se Deus está nos oferecendo essa prova, é porque devemos e temos condição de vencê-la. Nada é imposto além da nossa condição. O Pai Celestial nos ama e muitas vezes a gente passa por momentos de aflição tão grande que a gente imagina, acho que Deus não está gostando de mim não, né? Mas o que Jesus vem nos dizer é que assim, se você está passando por uma aflição, confie em Deus e busque o entendimento do porquê que você está passando por ela. O que é que você tem que vencer? O que é que você tem que conquistar? Essas são as aflições pelas quais o Mestre Jesus nos fala no Evangelho, que está transcrito lá no Evangelho de Mateus. Mas existem outras, que segundo o Fenelon, somos nós que criamos. Elas são voluntárias, somos nós que escolhemos para viver essas aflições. E Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, diz que são terríveis gigantes da alma. É como se eles nos envolvessem, mas porque nós aceitamos que esses tormentos nos envolvam, nos impossibilitem de crescermos. E o ser humano está envolto em sua pequenez. Nós ainda nos imaginamos como criancinhas, né? Já estamos evoluindo, já temos inúmeras reencarnações, já aprendemos muita coisa, mas ainda achamos que olha, nós somos pequenos diante daquilo que nos ocorre. E muitos dos tormentos nós precisamos superar, porque nos acostumamos com eles de reencarnação em reencarnação. E nos achamos incapazes de superar a sombra, manifestando a força do eu real, esse eu que o Pai Criador de todos nós nos ofereceu. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos evoluir, porque somos a imagem e semelhança de nosso Pai Celestial. Fomos gerados para alcançar o infinito, a consciência cósmica. Nós temos que continuar crescendo, evoluindo. Somos Deus em germe, Deus com letra minúscula, porque somos co-criadores. Nós também temos que continuar crescendo, evoluindo, até encontrarmos a condição de espíritos puros. Por isso é que o Mestre Jesus veio ao planeta para nos mostrar o caminho, dizendo, olha, vocês também podem. O Mestre evoluiu, é o governador espiritual
espiritual do nosso ódio veio para mostrar para a gente, ó, vocês têm jeito sim, também fiz isso, então vamos confiar, vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos esforçar. Então nós somos Deus em germe, ou seja, nós temos que ir crescendo e melhorando e criando o bem para que as experiências evolutivas nos desenvolvam e nos aprimorem. O que é então? Nós inicialmente, lá como pequenas lagartas, nós vivemos devorando tudo. Nós absorvíamos a energia para poder nos manter. Depois, mas ao invés de passarmos a voar, o que é que nós fizemos? Nós nos agasalhamos num casulo e ficamos lá. Mas tem um tempo para isso. Esse tempo de amadurecimento vai chegando ao fim. E aí o que é que nós temos que fazer? Assim como a borboleta, nós temos que voar. Nós temos que crescer. Então nós não podemos ficar eternamente esperando que o Pai Celestial faça por nós. Ele nos dá a condição de criarmos a nossa própria transformação, o nosso próprio crescimento, para que possamos, assim como a borboleta, sair da lagarta e alçarmos o grande voo, o voo da evolução, do crescimento. Mas nós, como no nosso ego, né, a gente até chama de egocêntrico, aquele que está centrado só em si, projetando em demasia, vivendo só para si, compõe os quadros de aflição em que se refugia e a gente fica ali, ó, só achando que nós temos lá algo nos atormentando, algo nos perturbando. Existe a influência espiritual de outras entidades, mas existe a influência de nós mesmos na nossa própria evolução. E nós nos negamos a lutar. A gente lutar para conosco, para com a nossa própria essência, para com a nossa própria evolução e transformação. E nós desenvolvemos os gigantes que nos protegem, dizem, ó, eu não consigo. A gente não vem muitas vezes e fala, olha, isso eu não consigo vencer. E na maioria das vezes, são situações nossas, que nós trazemos conosco por muitas encarnações. E a gente acha que aí já é influência exterior, é influência do outro. Outras entidades se juntam àquelas nossas imperfeições, sim, mas nós precisamos nos esforçar para nos libertarmos daquilo que está em nós, porque a influência do outro, seja ele encarnado ou desencarnado, nós conseguimos nos afastar. Se eu sair daqui, se eu mudar de pensamento, se eu mudar de atitude, o outro não vai me seguir, mas eu vou estar comigo sempre. Se nós nos olharmos, não tem jeito, a gente vai se olhar no espelho e falar assim, eu estou comigo, não tem jeito. Nós não podemos fugir de nós mesmos. E é esse o grande gigante do qual nós temos que vencer. São as nossas próprias imperfeições, são aqueles tormentos que nós escolhemos e que, como enormes cogumelos venenosos, nós vamos mantendo como se tivesse um terreno úmido e quente. E aí eles vão aumentando. Aquilo que a gente não vence hoje, a gente não vence amanhã, e o tempo vai passando e aquilo vai ficando maior. E vai crescendo, não é assim? Quando a gente tem lá um pedaço de madeira no quintal e que fica umedecendo ali, de repente aquele cogumelo de um dia para o outro fica enorme. Então aquilo que nós não vencemos em nós vai aumentando e vai nos impedindo de crescermos, de evoluirmos, de nos transformarmos. Mas está conosco porque faz parte de nós, porque nós não o vencemos e fazemos com que se tornem grandes gigantes na nossa existência e predominam na existência humana. São eles que se destacam, segundo Joana de Ângeles, os ressentimentos, os ciúmes e as invejas. Fénelon fala, no capítulo 5 do Evangelho, dos ciúmes e das invejas. Mas Joana de Ângeles acrescentou os ressentimentos, porque eles são muito importantes e eles detêm os nossos passos por muito tempo. Então esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes que são os grandes tormentos que nós escolhemos e nos entorpecem os sentimentos, fazem com que nos paralisemos, com que não continuemos a nossa evolução, instigam a inferioridade e terminam por vencer aqueles que o vitalizam, aqueles que continuam vivendo o ressentimento, os ciúmes e as invejas,
progridem, não evoluem, não progridem espiritualmente, não se permitem transitar com paz, com equilíbrio por essa existência terrena. E até que, num determinado momento, tenhamos que resolver enfrentá-los. O ressentimento é o primeiro, que a Joana de Ângeles nos traz. Ressentimento é ressentir, é sentir de novo. Então vamos imaginar que eu chegue aqui e tropeço naquela cadeira. A cadeira está lá no meio do caminho, eu tropecei nela, machucou meu pé. Ficou doendo. Se eu vier aqui a semana que vem, eu vou me lembrar que a cadeira estava ali no caminho, eu tropecei nela, eu vou lembrar que eu machuquei o meu pé. Mas eu não devo sentir novamente a dor no pé porque eu estou vendo a cadeira ali. Isso ocorre com tudo que nós sentimos. Eu estou dando um exemplo muito simples, muito pequeno, mas imaginemos que seja algo muito grande e que nos machucou muito emocionalmente. Muitas das vezes isso ocorre diante de outras pessoas, né? Um problema qualquer em família, um problema com um amigo, e aquilo fica ali por anos, por décadas, por encarnações. E quando a gente se depara com aquela pessoa, ao invés de simplesmente nos lembrarmos do que aconteceu, a gente sente de novo, com a mesma intensidade, aquilo que ocorria há muito tempo atrás. Eu coloquei a questão do Orson, que Orson, eu vi uma palestra dele um tempo atrás, aonde ele relatava que preparando o material de uma palestra sobre o ser consciente, ele conversando com a esposa dele, ele começou a se lembrar do que ocorria quando ele trabalhava. O Orson já é aposentado há algum tempo. E ele tinha um chefe com quem ele tinha uma certa dificuldade de relacionamento. E ele começou a lembrar, a falar, e começou a se sentir mal. Começou a ter dor no peito. Ele falou, mas espera um pouquinho. Isso é ressentir. Não é lembrar, porque lembrar de um fato é uma ação da memória. Se a gente não lembra, a gente está com amnésia, está com algum problema de lembrar aquilo que aconteceu. Mas sentir novamente, sentir a dor, sentir a mágoa, sentir a tristeza, é ressentir. É natural que ocorra, no fato, ocorreu uma discussão, um problema esses dias, se for falar a respeito de novo, a gente vai ficar nervosa de novo, vai ficar irritada de novo, mas depois de muito tempo, sentir a mesma irritação guardar o ressentimento, é como tomar um veneno e querer que o outro morra. E o outro às vezes não está nem sabendo o que aconteceu, às vezes falou uma besteira qualquer e nem lembra, mas aquele que foi ofendido continua sentindo, ressentindo, vai estar criando uma doença para si, vai estar se destruindo em função do outro. Por isso, Joana de Ângeles coloca como ressentimento um dos tormentos voluntários, porque passar por uma aflição é uma situação. Continuar vivenciando essa aflição e ressentindo esse problema por muito tempo é uma escolha nossa. Mas tem coisa que é complicada, tem coisa que é muito difícil de deixar de ressentir. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar, através da oração, da leitura edificante, da busca no Evangelho de Jesus, na busca do passe muitas vezes, do atendimento fraterno e às vezes até mesmo uma ajuda médica. Tem coisa que é muito complicada, mas nós precisamos buscar a ajuda para não pararmos naquele dia, que nem o disco quebrado, né? Parar naquela situação que não sai dali e que nós nos amarguramos, nos destruímos, sem que o outro continue a sua jornada. O que é que a gente ganha com isso? Então aí é uma libertação para nós vencermos o ressentimento. Não é esquecer. Porque se nós esquecermos o que está acontecendo com a gente não sabe para qual caminho nós devemos ir. Se eu me esquecer que eu tropecei na cadeira, eu vou passar de novo, vou tropeçar. Isso ocorre em toda a nossa vida. Se nós não tivermos consciência de que algumas situações e algumas pessoas são difíceis para conviver, nós vamos continuar vivenciando os mesmos equívocos. Então,
o que é que acontece é muito importante. Não para deixar de conviver, mas para saber como conviver com cada um. Mas sentir de novo é um problema muito sério. Mas seguindo Joana de Ângeles e Fénelon agora, nós temos o ciúme, que é um outro imenso tormento das nossas almas, de cada um de nós enquanto espíritos imortais. E a gente traz o retorno do filho pródigo. A gente fala sobre o filho que pediu a sua parte na herança, né? E pediu para o pai a sua parte, foi embora, gastou tudo e voltou. Mas ele volta a buscar o pai, porque entende que na casa do seu pai, mesmo os servos são tratados muito melhor do que ele estava sendo tratado no mundo, depois que gastou toda a sua herança. Mas tudo bem, ele está ali, ele que serve normalmente de exemplo, né, para que todos nós lembremos que devemos voltar à casa do pai. Mas o irmão do filho pródigo, o irmão que ficou ali com o pai, e quando fica sabendo que o irmão retornou, fica com ciúme tremendo porque o pai ofereceu um banquete para o filho que retornou. E ele, que ali estava com o pai, nunca teve um banquete exclusivo para ele. Então serve para que nós analisemos quantas vezes a gente, de forma equivocada, não fica com ciúme. Não era para o irmão ficar contente que o outro voltou? O pai não estava tirando nada dele, mesmo que tivesse, né? Mas nesse caso nem estava. O que era dele estava ali. A convivência que ele teve com o pai esse tempo todo que o outro irmão esteve fora, não contou. Então o ciúme é algo que faz com que vejamos com lente muito grande aquilo que é pequeno. A gente fica olhando lá, olha, as coisas pequenas se tornam gigantes, as suspeitas nós transformamos em verdade. Então a gente fica analisando por que eu não tenho aquilo que o outro está tendo. Por que alguém está tratando melhor esse do que aquele outro? Vamos analisar quantas vezes a gente não fica, nós não nos apegamos tremendamente ao ciúme e não nos deixamos viver em paz. Olha só, a questão do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, né? Aquele que ficou na casa do pai e que foi sempre muito acolhido, muito bem tratado pelo pai. O pai quer tratar bem todos os seus filhos. A preocupação, a festa, foi porque o nosso outro ficou fora, tinha sido tido pelo pai como perdido. A hora que ele veio, nossa, que alegria, ele voltou. Mas isso não significa que ele gosta menos do filho que ficou com ele. O filho que ficou com ele esteve na casa todo o tempo. Por isso, analisemos bem, porque é uma grandíssima, muito grande armadilha do ego, pressuroso, que merece o extermínio através da conquista de valores expressivos, que demonstrem ao próprio indivíduo as suas próprias possibilidades de ser feliz. Porque é que eu coloquei ali a maçã e a pera, né? Se todos nós, em função dos ciúmes, achássemos que a pera é melhor que a maçã, porque a maçã é melhor que a pera, nós não teríamos duas frutas muito especiais, cada uma com seu sabor característico, com a sua importância característica. Cada um de nós é um indivíduo para o Pai Celestial, mas o Pai quer todos nós da mesma maneira. Ele deseja a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa transformação. Então, o que é que eu tenho que pensar que o outro está sendo privilegiado e não eu? Os ciúmes, vê isso. A imagem de que o outro está sendo privilegiado. E a gente às vezes acha assim, que ciúme é porque eu tenho ciúme de algo que por hora está comigo, né? A gente pensa muito com relação a isso. Eu tenho uma blusa nova e alguém vai lá e vai pegar minha blusa nova. Isso é ciúme, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que muitas vezes o descaso com algumas coisas, o fato de a pessoa não ter apego a algumas coisas, não significa que ela tenha ciúme, ou tem mais ciúme do que o outro. Mas se eu comprei uma blusa nova para usar num determinado dia, é justo que ninguém mexa. É respeito um com o outro. Agora, a dominação de uma pessoa para com a outra, achar que aquela pessoa tem que tratar e tem que conviver de forma exclusiva
com um ou com o outro. Nós temos que conviver. Nós temos que respeitar uns aos outros, sim. Mas aquela questão de achar que o outro, um é dono do outro, um domina o outro, nós temos que ter cuidado com tudo isso. Porque somos espíritos imortais e precisamos evoluir, precisamos nos respeitar. Então, olha só, Jesus vem nos mostrar tudo isso. Porque esses tormentos que nós criamos através do ciúme, somos nós que criamos por nós mesmos. Por isso, Joana de Ângeles nos diz que libertando-se da compressão do ciúme, que o ciúme impede que a gente evolua, impede que a gente tenha a liberdade de conviver. A pouco e pouco, vou começar de novo. Libertando-se da compressão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo, a nossa essência, respira, alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou com nada, porém com harmonia, com amor, com a vida. Olha só, se libertar do ciúme faz com que nós consigamos evoluir, ter paz, ter harmonia em nós mesmos. E vamos para a inveja. A inveja é mais complicada ainda. Remanescente dos atavismos inferiores, a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Por que eu trouxe a imagem do peixinho, né? O peixinho ele estava muito bem lá no seu pequenino aquário. Não que nós não devamos procurar evoluir, crescer, melhorar. Isso é necessário, a nossa evolução, mesmo material, é necessária. Nós não temos que estar estagnados, não. Mas temos que ter a consciência do caminho que nós estamos traçando. Ele estava num aquário que lhe era suficiente. Mas o outro aquário não estava ao alcance do peixinho. Se tivesse ao alcance, era outra situação. Mas ele pulou do aquário dele para um outro, mas ele não ia alcançar aquário nenhum. Ou seja, ele se perdeu no meio do caminho. Então isso nós temos que ter consciência. Ele queria o aquário do outro. O aquário do outro era muito maior, sim, mas ele não precisava de um aquário tão grande assim para poder viver. E principalmente a questão de que o outro aquário não era dele, era do outro. E ele, então, o que ele se aventura? Ele tenta sair do dele para não alcançar nada. A inveja faz isso, com que vejamos que o que é do outro é melhor do que o nosso. E aí a gente passa a querer deixar aquilo que nos faz bem para buscar aquilo que a gente não alcança. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, a pessoa cometida de inveja, ela lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Nessa outra imagem, o que é que nós vemos? Uma pessoa preocupada com o outro. O outro tem uma mesa como ele, está trabalhando no mesmo ambiente, com oportunidades relativamente parecidas, mas ele está olhando que o outro tem paz para tomar um cafezinho. Olha só, uma coisa muito pequena, mas a inveja cria isso em nós. Aquela ideia de que o outro está melhor. E muitas vezes o que o outro conquistou é a paz. Mas paz é conquista de cada um de nós. Não somos nós que vamos conquistar a paz através do outro, nós vamos conquistar através de nós. Então pensemos nisso. Se a gente está se ocupando, isso é um atavismo, é uma coisa que está lá em muitos de nós. E falou, opa, peraí, nós estamos no centro espírita, nós estamos ressentindo, nós estamos com ciúme, estamos com inveja. Nós estamos no centro espírita para buscar a nossa renovação. Nós buscamos o Cristo, que é o caminho da evolução para nós. Não significa que já evoluímos. Se ignorarmos que temos esses sentimentos, isso é pior para nós, porque estaremos nos acomodando a conviver com esses sentimentos em nós. Pode ser que alguns de nós já tenhamos conseguido vencer alguns deles, mas lembremos que diante do mar calmo, diante dos momentos em que está tudo muito tranquilo, é fácil não ressentir, é fácil não ter ciúme, não invejar, mas diante das dificuldades e das adversidades, muitas vezes a gente se depara com esses sentimentos, mas precisamos vencê-lo. Não podemos de forma nenhuma ignorá-lo, mas precisamos ver se a gente muitas vezes não olha uma situação dessa.
Poxa, se o outro está tranquilo, tomando um cafezinho, por que eu não posso tomar o meu cafezinho? Ah não, mas é algo muito maior. A mesa do outro está do lado mais interessante da sala. Vamos pensar. O que é que a gente está invejando no outro? O que é que a gente está querendo que não é nosso e está no outro? Caim e Abel são um exemplo muito claro disso. Caim matou o seu irmão Abel, como está lá no Antigo Testamento, mas serve como uma forma de nós refletirmos a respeito da inveja. Caim prepara, que era agricultor, ele prepara uma oferenda para o Pai Celestial. Mas Caim era um bom agricultor, mas não era uma pessoa voltada para o lado espiritual, voltada às reflexões e às orações. Mas Abel buscava a sua evolução, a sua transformação, a sua conexão com o Pai Celestial. E faz lá a sua oferenda. Ele ofereceu um carneirinho, que era a sua produção. Mas a questão é que o Pai Celestial aceita com muito amor e carinho a oferta de Abel pela maneira como ele ofereceu a sua prenda, e não pelo fato de ser um animal e o Caim oferecer as suas hortaliças, as suas frutas. A questão é a maneira como Abel ofereceu. Então Caim, vendo que Abel ofereceu algo para o Pai Celestial e o Pai recebeu com muito amor, ficou com uma inveja tremenda. O que é que ele entende? Que ele tem que destruir o seu irmão, ao invés de ele melhorar e também procurar uma conexão com o Pai Celestial, ele mata Abel. E Deus então pergunta para Caim: o que é que você fez do teu irmão? Ele destruiu o irmão, achando que ele destruindo não tinha essa competição mais. Olha só, a inveja chega numa condição de tentarmos destruir o outro, para que este não faça mais competição com a gente. Nós temos que crescer. Aí você, não, mas nenhum de nós aqui vai matar ninguém. Não, mas o pensamento é algo destruidor. Por isso é que nós temos que vencê-lo. E temos que identificar em nós, se em alguma coisa, em alguma situação, nós estamos invejando o nosso irmão. Mesmo que isso ocupe um tempo muito pequeno da nossa vida. Porque nós já temos consciência que não devemos fazê-lo. Mas devemos identificar, não devemos ignorar. Se ainda levamos a inveja em alguma situação, se ainda convivemos com a inveja, porque a inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma, a gula engorda, a avareza acumula, o orgulho brilha, a preguiça se derrama, a luxúria se oferece, só a inveja se esconde. Por isso nós temos que identificar no nosso silêncio, vamos lá na nossa prece, na nossa leitura do Evangelho, vamos refletir no que a inveja ainda nos acompanha. Pode ser uma coisa muito boba, podemos estar tendo pequenas atitudes em função dela, mas são atitudes que atrapalham a nós mesmos, não é outro. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente alcançam essas vítimas se estiverem em sintonia. Porém, os danos ocorrem no centro gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Quem inveja o outro é o maior prejudicado. Aquele que é invejado só vai ser atingido se ele estiver naquela sintonia. Mas sabemos que nós mesmos oscilamos bastante no nosso dia a dia, né? Então, de repente está tudo bem. De uma hora nada, ocorre uma irritaçãozinha boba, a gente sai do padrão mental que nós estávamos tentando sustentar com muito esforço. De repente, a gente começa a se sentir mal, muito exposto. O que aconteceu, né? Aí fomos atingidos por eventual inveja. E quando nós é que invejamos de bobeira alguém, por distração, por achar que, nós somos cristãos, somos espíritas, estamos livres disso, não estamos livres não, gente.
Fiquemos atentos, é muito importante identificarmos. Se não está ocorrendo, melhor, mas façamos o nosso exame mental todos os dias. Não deixar isso só para o final do ano não, para ver se acertamos ou não. Procuremos analisar em nós. Somos responsáveis pela nossa evolução e pela evolução do planeta. Se ainda estamos deixando equívocos desse tipo, se ainda olhamos para o outro, o outro está lá com o computadorzinho dele, então ele está bem. Mas se nós desejamos isso, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos buscar a nossa transformação para que também conquistemos aquilo que desejamos, não o do outro, não o que ele conquistou, que é dele conquistar dele. Não importa que seja bom, que seja bonito. Mas o outro tem, conseguiu uma bela de uma televisão de 40 polegadas. De repente, isso não cabe no nosso orçamento e nem na parede da nossa sala. Então vamos comprar de 32. E se não for se não tivermos condição nem disso, vamos lembrar que se nós temos um pão na nossa mesa, é o que nós conseguimos conquistar nessa vida. Vamos lembrar que o que é do outro é do outro. Nós podemos aquilo que somos capazes de conquistar, aquilo que o nosso trabalho, que é o nosso esforço pessoal nos permitir. Devemos fazer uma cuidadosa reflexão. Vamos lembrar que quem está falando tudo isso para a gente é Joana de Ângeles, no Ser Consciente. Vamos lembrar que quem está propondo para nós é a mentora espiritual do Divaldo. Ela não está brincando. Então nós precisamos buscar esse tipo de reflexão. Devemos fazer uma cuidadosa reflexão sobre o eu profundo, sobre o que está lá nos nossos atavismos, escondidinho lá, em torno da sua destinação grandiosa, a destinação grandiosa de cada um de nós, enquanto espíritos imortais. No futuro, avaliando os recursos de que nós dispomos e considerando que a sua realidade é única, cada um de nós está numa condição evolutiva diferente e individual. Não dá para trocar a nossa vida com a vida do outro. Não podemos ser medida nem comparada com outras em razão do processo evolutivo de cada um de nós. Nós somos espíritos individuais, nós estamos, mesmo quem está na mesma casa, mesmo que nasceu em gêmeo ali, cada um é um, cada um de nós tem uma história evolutiva, cada um de nós está podendo receber algo do Pai Celestial, porque é isso que é necessário para a nossa evolução. Então os dois meninos ali, um tem um brinquedo grandão, o outro ganhou um brinquedo pequeno. O que ganhou pequenininho está olhando o brinquedo que o outro tem um brinquedo grande. Nem sempre o brinquedo maior é o brinquedo melhor, mas um está olhando o que está com o brinquedo pequeno está inconformado, porque ele acha que ele precisaria ter um brinquedo grande. Isso ocorre com a gente, porque o Pai, nós imaginamos que o Pai Celestial permitiu que o nosso vizinho tivesse lá uma casa maior, com uma condição diferente, e imaginamos que a nossa casa não é do jeito que nós gostaríamos. Essa casa pode ser a nossa veste física, essa casa pode ser a nossa família. O que nós temos é o que nós precisamos para evoluir neste momento na nossa transformação. Então lembremos que o brinquedo ali é só um exemplo, mas qualquer coisa que nós olhemos do outro e imaginamos que o outro não precisava ter para que nós tivéssemos, o fato de querermos também conquistar não é inveja. Inveja é não querer que o outro tenha para que eu tenha. Tá? É imaginar, é ter um pensamento equivocado para com o outro. É querer deter o outro para que eu tenha mais. Isso é inveja. Buscar a nossa própria conquista. Eu achei que o outro tem um jardinzinho bonito. Então eu vou lá, eu vou fazer meus vasinhos também. Mesmo que o outro tenha lá um jardim de 500 metros, eu vou ter só um vasinho, eu vou cuidar do meu vasinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor que ele cuida do jardim dele. O que eu posso ter é só o vasinho? Então eu vou cuidar com carinho. Tá? Mas não vou olhar o que o outro tem para não querer o que ele tem. Isso nós temos que refletir em nós.
Porque a conquista de si mesmo é lograda mediante o querer. Eu posso querer algo, eu vou buscar a minha conquista. Isso eu posso. Eu vou trabalhar para conquistar a minha evolução, para conquistar a minha transformação. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quisermos, bastando o empenho, a entrega, a realização. Mas pode ser que a nossa conquista maior não ocorra nessa existência. Mas precisamos buscar nossa evolução para sermos merecedores de conquistas maiores. Para tanto, é necessário a fé em si mesmo, a confiança em nós, nos valores intrínsecos, nos valores que estão em nós, que podem ser desenvolvidos a partir da nossa escolha em busca de luz. Então, se nós achamos que o outro está melhor, não temos que invejar ele. Nós temos é que buscar a nossa própria conquista, a nossa própria transformação. Para que a gente possa encerrar, que deve estar encerrando também, nós vamos fazer uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos procurar refletir um tostãozinho sobre o que nós falamos. Porque uma coisa é a teoria e outra é a reflexão de todos nós. Cada um de nós vai se situar numa condição dessa. Quem está propondo isso para a gente, vamos lembrar. É Jesus, nosso mestre, é Fênelon lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e é Joana de Ângeles no Ser Consciente. Vamos fechar então os nossos olhos para que possamos pedir ao Pai Celestial que nos ampare na reflexão tão necessária para a nossa evolução. Então dizemos como o anjo Ismael: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas níveas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, nosso Mestre, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu reino, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo e seus erros, paixões e ódios alastram o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, e que a paz de Jesus permaneça conosco, assim como no pedido do anjo Ismael. Procuremos refletir e pedir neste momento em que receberemos o passe, para que o nosso mentor nos inspire a identificarmos os tormentos que ainda nos acompanham, mas que não precisamos carregar por esta encarnação. Que Deus nos abençoe e de Jesus nos ilumine agora e sempre. Muito obrigada.